Maria Adelaide pergunta: os judeus viviam escondidos em bairros somente onde viviam judeus, obrigados a usar identificações como numa prisão. Como funcionavam as mesmas? Como eram os campos de concentração? Então, Maria Adelaide, são três fatos diferentes. Um era como os judeus viviam na Europa, relativo à questão da perseguição. Então, os judeus naquela época, eles eram retirados das cidades, porque eles perturbavam, vamos dizer, a sua aparência perturbava a população, e eles eram colocados normalmente no campo, trabalhavam na lavoura, trabalhavam no campo, no plantio. Quando eles iam para as cidades, eles normalmente se concentravam na mesma localidade. E muitos governos fizeram a formação dos guetos, que era justamente onde todos os judeus tinham que se colocar. Nas cidades, eles eram obrigados a usar a identificação de judeus, a estrela de Davi amarela, para se identificar com os judeus, porque eles tinham perdido com o tempo várias possibilidades de viver normalmente como outras pessoas. Por exemplo, já não podiam mais ir à escola, já não podiam mais ir para os teatros, bares, eles foram excluídos dessa parte. Então, dentro dos guetos, eles faziam esse tipo de coisas, onde era para eles somente para os judeus. Mas isso foi provocado pelos próprios governos, inclusive na Alemanha, pelo governo nazista. Maria Vitória, Maria Eduarda e Jennifer perguntam: como você cresceu com tudo isso? Levava pelo lado bom, como uma coisa boa, ou teve alguns traumas, medos e inseguranças? Fico curiosa para saber sobre sua vida pessoal hoje. Com quantos anos está? Se estudou e se formou? Onde está morando? Se tem filhos e netos? Se conta sua história a eles? Se diz que devem dar valor aos pais? E se conta como se separou dos seus durante a guerra? É uma pergunta bem complexa. Vamos ver se eu consigo desde o princípio. Não foi fácil tudo aquilo que eu passei com relação às separações, separação dos meus pais, depois dos meus pais adotivos. Logicamente que não fiquei sem traumas. Eu fiquei com muitos traumas, como também ficou a minha irmã, meus pais, deles terem sido obrigados a separar as filhas, nós de sermos separados dos nossos pais. Logicamente que esses traumas ficaram pelo resto da nossa vida, que continuam. Mas chegando aqui, depois da guerra, chegando aqui na imigração, chegando aqui ao Brasil, a gente conseguiu reestruturar, de certa maneira, a família. E então, aqueles momentos passados de muita tristeza foram sendo substituídos por momentos mais alegres, mais felizes, e a gente conseguiu constituir um convívio dentro desse país de tal maneira que eu pude crescer e estudar. Sou formada em contabilidade, na época que contabilidade era curso técnico, e me formei em contabilidade, trabalhei muito tempo dentro desse ramo e depois em outros tipos de trabalho. Casei em São Paulo, tive 4 filhos, hoje eu tenho 5 netos, nasceu agora um há pouco tempo, 5 netos e tenho uma bisneta. Eu acho que respondo parte dessa pergunta e dizer para você que hoje eu tenho 82 anos. Consegui sobreviver a toda essa Segunda Guerra Mundial e hoje estou aqui para bater um papo com vocês e contar a minha experiência. Ana Lara pergunta: ao tentar se esconder ou fugir, adquiriam uma doença, assim como aconteceu com você e sua irmã, por conta de contágio ou falta de ajuda hospitalar,
muitas pessoas morriam. Nesse caso, pergunto à senhora, como funcionava o atendimento para todos os feridos e enfermos? Era algo escolhido ou que estava mais ferido e à beira da morte seriam atendidos? O momento é o seguinte: durante uma guerra, normalmente isso acontece em todas as guerras, né? Os hospitais eram mobilizados somente para poder atender aos soldados feridos. Eram poucas as pessoas que tinham direito ao atendimento nos hospitais. Então, isso relativo aos países que foram invadidos, aos países como foi o caso da Alemanha nazista, sendo que fica bem claro que isso é um atendimento para uma população normal, não para os judeus. Os judeus já estavam com promessa de morte, então eles não iam investir fazendo qualquer coisa por algum judeu, se da pretensão deles era chegar a matá-lo, por que queriam tratar de um doente se ele fosse judeu? Ele não tinha nem acesso aos hospitais. Gevair pergunta, nesse sentido, queria saber qual é a visão que você tem sobre a vida depois desses fatos. Bom, eu acho que a gente aprende. Eu acho que a minha vida toda foi um ensinamento. Eu aprendi com as coisas ruins a valorizar as coisas boas. E sempre com o sentido de muita esperança de dias melhores. Então, é uma questão de superação. Eu acho que eu vou me superando conforme vão tendo os acontecimentos. Os momentos sofridos não foram somente durante a guerra, foi durante a vida toda, teve também momentos de sofrimento, mas a gente vai se superando, olhando o lado bom da vida e tentando sempre dar esperança de um futuro melhor, de paz, de harmonia, de saúde, de educação, mais ou menos isso. Felipe pergunta, com quantos anos sua mãe deixou a senhora na casa da Madame Imperator? E você tinha muitas lembranças de sua mãe antes dela deixar a senhora na casa da Madame? A pergunta ficou meio confusa, porque quem ficou na casa de Madame Imperator foi a minha irmã, Mauricete. Foi a primeira que foi distribuída pela Cruz Vermelha, que indicou a casa que ela ficou de Madame Imperator. Essa foi a minha irmã. Eu, posteriormente, algumas semanas depois, ou dias depois, não sei exatamente, a minha mãe me encaminhou junto com a Cruz Vermelha para uma outra família, que era a minha mamãe e meu papi. Ela chamava Judite e ele chamava Marcelo. Então, era uma outra família, a família Monet. E eles eram camponeses, de origem camponesa, mas eles tinham uma boulangerie, uma padaria. E quando eu fui para lá, eu já fui com a idade de 2 anos e meio, mais ou menos. E eu sofri os primeiros dias por estar separada da minha mãe. Então, eu me lembrava da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que eu fui obrigada, fui separada pela circunstância da guerra. Então, eu tinha conhecimento do meu pai e da minha mãe, mesmo durante o período que eu fiquei nessa família. Eu também tinha contato com minha mãe, às vezes por telefone, e às vezes a gente se encontrava. Meu pai ia buscar minha irmã, minha mãe vinha me buscar, e a gente se encontrava no final de semana, os 4 juntos. Então eu sabia que eu tinha pai e mãe, embora os meus pais, que eu fui adquirindo com o tempo, como se eu sentia como verdadeiro, eram os meus pais adotivos. Os meus pais biológicos estavam mais distantes para mim do que os meus pais adotivos. Então, essas separações foram feitas e a lembrança é muito grande. E quero te dizer que eu conheci também a Madame Imperator, onde a minha irmã ficou, porque minha mãe, nas vezes que vinha me buscar, muitas vezes nós levávamos a Mauricete, a minha irmã, para lá, ou a gente ia buscá-la. Então, tenho também lembranças muito grandes daquele local onde a minha irmã ficou.
Exilem pergunta: como a senhora lembra de tanta coisa, mesmo depois de todos esses anos? Tem mais alguém que a senhora conheceu na época vivo? Eu tenho meus tios, que hoje moram no Canadá, que ainda vivem até hoje, que tinham mais ou menos a mesma idade do que eu e minha irmã, porque a minha avó teve 12 filhos, então eles eram muito jovens. Meu pai era o filho mais velho, então os irmãos mais novos do meu pai, esses que sobreviveram, conseguiram sobreviver à guerra, a gente conseguiu se reunir depois, então a gente tem contato, então eu tenho contato com essas coisas. Mas as minhas lembranças são muitas vezes lembranças de minha mãe, da minha mãe relatar esses fatos para a gente, e a gente então, como é que chama, vai absorvendo aquela história e acontece. Mas eu tenho muitas lembranças minhas mesmo, a partir dos meus 2 anos de idade. Eu tenho lembrança da travessia dos Alpes, quando a gente fez a travessia fugindo da França para a Suíça. Eu tenho lembrança de um colo da minha mãe. Então, as minhas lembranças, realmente, eu tenho uma memória privilegiada, mas tem muitas lembranças que a gente vai adquirindo, também contado pelos sobreviventes, minhas tias, meus tios, minhas primas, meus primos, que também passaram por isso, e a gente comentava e falava sobre o assunto. Então, eu tenho as memórias deles e tenho as minhas. Gabriele pergunta: minha única pergunta é se o Brasil tem lhe dado boas memórias. Eu acho que a minha chegada ao Brasil foi um acontecimento saindo de um país totalmente bombardeado. Quando eu saí da Bélgica para vir para o Brasil, da imigração, era ruínas em cima de ruínas. Bruxelas era um monte de prédios demolidos, ruínas. E aí me parecia sempre muito triste, e os dias pareciam até que nem tinha o sol. E a nossa chegada ao Brasil, chegando de navio, chegando aqui na Baía de Guanabara, ficamos com o navio em frente à Copacabana durante a noite, que só poderíamos desembarcar durante o dia. E quando nós chegamos, aquela natureza maravilhosa, Pão de Açúcar, Corcovado, a Baía de Guanabara, todas aquelas montanhas, uma coisa muito bonita que ficou na minha lembrança até hoje. E quando foi anoitecendo, nós estávamos com o navio parado em frente de Copacabana e começou a se acender as luzes dali do calçadão de Copacabana. A gente tinha uma ideia de que aquilo fosse até um colar de pérolas, de tão bonito que era. Era uma coisa muito bonita. Então, já o Brasil já me recebeu com essa paisagem e com esse calor, com essa esperança de uma vida nova. E o Brasil é o Brasil de todos nós. Eu também tive muitos momentos sofridos e muitos momentos muito alegres. A gente passei pelo período negro da ditadura, quer dizer que foi um momento muito triste na vida de todos os brasileiros e que felizmente a gente conseguiu restabelecer novamente a democracia, que me trouxe muitas alegrias. Então eu acho que eu tenho coisas alegres e tenho coisas tristes também do Brasil, mas eu acho que o melhor de tudo foi encontrar uma nação onde não existia o preconceito, onde as pessoas eram iguais. Hoje ainda existe o preconceito, mas não o preconceito tão cerrado, tão contra os judeus. O preconceito existe, eu acho que continua contra nordestino, contra homossexuais, contra o negro, contra as minorias, ainda existe, a gente combate, mas ele não é legalizado. Então existem leis que podem ser usadas para isso. Então isso é uma coisa muito importante. Existe sim o preconceito, mas existem leis que combatem esse preconceito. Na época da guerra, não existiam leis para defender os preconceitos. Então, eu acho que estou respondendo sua pergunta e de outras pessoas também que fizeram ao mesmo tempo, que eu acho que englobando alguma coisa nesse sentido. Mas eu aqui no Brasil me casei, tive 4 filhos, eu hoje sou cidadã brasileira, que eu tenho um orgulho imenso disso, de ter conquistado a minha cidadania,
por ser uma pessoa que não tinha pátria, porque era nascida na Bélgica, mas tinha nacionalidade do meu pai, que era polonês. Então, coisas boas do Brasil eu tenho. Primeiro, a cidadania, o povo maravilhoso que aqui existe, e eu acho que tudo que eu tenho construído na vida, eu acho que foi aqui no Brasil. Yasmin pergunta: a senhora percebe nas ações atuais do presidente Putin haver um interesse em restabelecer a URSS? Eu acho que existe um sonho, sim, de dominar o mundo, que é uma coisa doentia que acontece normalmente com todos esses governos autoritários que querem dominar, ganhar. Mas eu acho que voltar a uma União Soviética, eu acho que não chega a esse ponto, não. Eu acho que isso é uma coisa que já está mais ultrapassada. Duani pergunta: muitas pessoas se perguntam qual é o real motivo do Holocausto. Como Hitler conseguiu tanto apoio daquelas nações para tal aniquilação, já que a Alemanha estava tão desestabilizada? Essa é uma ótima pergunta. Então vamos lá. O que foi o Holocausto? O Holocausto é considerado o seu início no ano de 1933, com a ascensão de Hitler ao poder, quando o nazismo domina a Alemanha. E termina em 1945, no término da guerra. O que acontece é que a doutrina nazista, ela era racista e ela discriminatória. Então ela começou primeiro, onde foram os primeiros campos de concentração, na verdade, não levaram os judeus, e sim os oposicionistas do regime nazista. Quem se opunha ao regime nazista era colocado em campo de concentração. Depois, posteriormente, foram feitos outros campos onde as minorias foram colocadas. Então, existia os testemunhos de Jeová, os homossexuais, também existia a questão das pessoas deficientes físicas e mentais, que também deviam sair de circulação, que não era uma coisa bonita de se ver, né? Então vamos botar também campos de concentração, tirar essas pessoas meio do caminho, para que a gente possa construir uma raça superior, uma raça ariana, que era esse o desejo do Hitler, era de ter uma nação onde haveria superioridade da raça, que seria a raça ariana. E todas essas outras, como o Técio Negro, o negro não podia ser ariano era louro, de olho azul, então também passou a ser discriminado também. Então eu acho que o Holocausto, ele inicia com essa discriminação e ele vai sistematicamente levando a questão contra os judeus, mas na sua maior concepção. Por isso se tornou uma perseguição aos judeus sistemática, onde existia um plano de aniquilação, um plano de matar, que era como matar mais judeus em menos tempo e como se desfazer, inclusive, dos corpos. Então foi criado uma indústria de morte. E em 1942 foi um momento crucial, quando todos os países já ocupados pelos nazistas, as áreas que já tinham sido ocupadas, foram transferidos todos os judeus daqueles países, Lituânia, Polônia, Romênia, a Bélgica, a Holanda, todos eles foram concentrados em campos de extermínio, onde quando os campos de concentração passaram a se tornar campos de extermínio, e já chegavam já nos campos, já praticamente para morrer. Só sobreviviam aqueles mais fortes que tinham condição de trabalho. Daí o trabalho escravo que era dado nos campos de concentração, onde as pessoas não tinham outra solução a não ser obedecer
se não morriam imediatamente, e para sobreviver tinham que submeter a todos os tipos de coisas. E, então, nesse interim, inclusive, as pessoas foram mortas, fuziladas, muitas enforcadas, muitas morreram de doença, na maioria de tifo, por falta de alimento, porque como o projeto era acabar com os judeus, eles não queriam perder dinheiro dando alimento a essas pessoas. Então o alimento era o mínimo, era onde eles passavam fome e chegavam homens de 70 metros, de 1,70 m de altura, pesaram 28, 29 quilos. Eles chegavam a uma magreza incrível até chegar à morte. Então, eu acho que o Holocausto foi uma forma sistemática, organizada, de matar judeus durante o período da Segunda Guerra Mundial. É isso que se chama de Holocausto. Rosilene e Sabrina perguntam: a vinda de vocês, sua mãe e irmã, ao nosso país, como foi acolhida? Eu acho que eu respondi antes, falando da acolhida que a gente teve, no momento que a gente chegou e foi abraçada por esse país. Mas o acolhimento real, vamos dizer, dentro do país, pela sociedade, se deu no início pelos próprios judeus já existentes, já moradores aqui no Brasil, já vivendo aqui, que tinham várias organizações de apoio a esses imigrantes que chegavam. O apoio no sentido de dar imóveis, alimento, dar emprego, dar trabalho. A própria comunidade judaica ajudou muito nisso. Mas a comunidade maior, quer dizer, também foi muito acolhedora, porque não discriminava ninguém e dava os empregos muitas vezes que a gente precisava, eram solicitados, e deu emprego a esse povo todo que chegou na imigração. Então eu acho que na acolhida ela se passou primeiro pelas instituições judaicas que acolheram, o governo brasileiro que acolheu muitos, colocando eles no campo, trabalhando na lavoura, e depois, posteriormente, e seguido nas cidades, e o fato do Brasil dar um título a esses imigrantes de situação permanente no país. Só se naturalizasse quem quisesse, mas eles tinham uma situação de permanência indefinida dentro do país, a não ser que cometesse algum crime, alguma coisa que fosse necessária extradição. Então o Brasil nos recebeu muito bem nesse sentido. Samuel e Cauã perguntam: como é olhar para trás e relembrar de tudo isso nos dias de hoje? Eu acho que o passado é importantíssimo a gente lembrar para poder viver o presente e projetar o futuro. Então eu acho que olhar para trás, muitos momentos me dão de tristeza, mas também são de aprendizado, onde hoje eu consigo conviver com o passado e vivo bem o presente e consigo passar para gerações, novas gerações, como vocês, estudantes dessa escola técnica, de como o futuro pode ser melhor se a gente não permitir que todos esses fatos que aconteceram no passado se repitam, que o Holocausto nunca mais venha a acontecer, que guerras não aconteçam, como é importante a paz, como é importante a democracia, como é importante a cidadania e o direito da pessoa viver em liberdade, independente da sua religião ou cor, ou até opção sexual. John pergunta: a senhora ainda se encontra com seus parentes? A senhora já se encontrou com alguma pessoa que também sofreu com a Segunda Guerra Mundial? Continuo me encontrando. A gente, depois da guerra, a família toda ela se separou. A gente tinha gente pelo mundo inteiro, não tínhamos condições de viver na Bélgica. Então, por quê? Porque nós não éramos belgas. Na verdade, a origem dos meus avós, tanto pelo lado da minha mãe como pelo lado do meu pai, eram oriundos da Polônia e da Rússia. Então, eles estavam na Bélgica, estavam na França, mas não como um país
como seu país. Então, não havia condição de sobrevivência naquele lugar. E a dificuldade era que país nenhum queria abrir suas portas para os imigrantes. O que aconteceu demais foi isso. Os Estados Unidos foram os primeiros a abrirem suas portas de imigração, mas somente para parentes de quem já vivia lá, que não seriam sob a responsabilidade da manutenção desses refugiados pelo governo americano, e sim pelos seus familiares. Depois, o Canadá abriu as suas portas somente para crianças órfãs, sobreviventes da guerra. Então, nesse momento, seguiu para o Canadá os meus tios pequenos ainda, que eram órfãos, pois a mãe tinha morrido no campo de Auschwitz, também foi morrida nas câmeras de gás, e também foi queimada nos fornos crematórios. Então, eles eram órfãos e eles foram adotados, então, parte da família, cada um deles de uma família diferente. Outra opção também que teve da família foi ir para Israel, que era a terra prometida, a esperança de uma nova nação, onde os judeus poderiam viver em paz. Porém, ainda era domínio inglês, e eles não permitiam que os navios atracassem nos portos. Então, poucas pessoas, os navios também seguiam para Israel e não conseguiam chegar, e ficavam vagando muitas vezes pelo Mediterrâneo há algum tempo, até que eles, de uma forma ou outra, eles tentavam, como a gente vê hoje na imprensa, essas pessoas que estão saindo do Oriente Médio e que tentam aportar e não conseguem, se jogam no mar, chegam a nado, vão de navio, dão o seu jeito para poder chegar, e muitos morrem no caminho. Então, teve parte da família que foi para Israel, parte da família que foi para os Estados Unidos, uma parte ficou na França, outra parte ficou na Bélgica, e nós viemos para o Brasil. Então, tivemos assim, uma separação drástica, e foi muito difícil a gente juntar todos aqueles pontos para poder reencontrar a família. Isso aconteceu muitos anos depois. A parte do meu pai foi 18 anos depois, a parte da minha mãe também foi muito tempo depois, até o reencontro com a família. Mas hoje a gente se vê, se fala, já eu tenho minhas tias, meus tios, alguns que já faleceram, mas os primos ficaram, e a gente continua se falando, se encontrando, em todas as possibilidades que a gente tem. Já fui várias vezes para Paris para me encontrar com meus primos, já fui para o Canadá para me encontrar com meus tios e primos, e assim vai. Ana e Elis perguntam: se tivesse a oportunidade de conversar com o nazista que foi responsável pela morte de sua família, o que a senhora perguntaria a ele? Eu acho que eu não perguntaria. Eu acho que uma pessoa, se eu tivesse essa oportunidade de estar à frente de uma pessoa que matou a minha família, eu acho que eu não teria a condição de perdoar. Mas eu também não carrego ódio comigo. Então, eu não chegaria a odiar, não chegaria a perdoar. Mas tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros nazistas durante a minha vida, e em todos os momentos que isso aconteceu, eu fiz questão de dizer: eu sou judia, para que soubesse que ali presente, a pessoa que estava falando com essa pessoa, que da maioria das vezes que esse encontro aconteceu, foi com pessoas que não sabiam que eu era judia, e essas pessoas até gostavam de mim, me aceitavam, até o momento que se denunciaram como nazistas. E aí eu peguei e disse: mas eu sou judia. E eu quero dizer que essas pessoas se afastaram, não fui eu que me afastei, foram elas. Essas pessoas nazistas que se afastaram de mim. Ana pergunta: com toda a sua história, gostaria de saber de onde você tirou forças para passar por todas essas dificuldades.
Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que a gente é uma questão de resistência. A gente vai sobrevivendo e vai resistindo a toda isso, vai criando uma certa força interior que a gente tem, e a gente vai, com o tempo, vai ultrapassando tudo isso. Então, por isso que eu digo, eu não consigo ter ódio. Mesmo as coisas que aconteceram, eu não consigo, muita coisa eu não consigo perdoar, mas eu não tenho ódio dentro de mim. Eu só tenho amor para dar, eu só quero ter muita alegria, muita paz, e se ver, lutar por um mundo bem melhor para a gente, com flores, com plantas, com o planeta florido, com as pessoas tendo saúde, tendo educação. Eu acho que esse é o meu sonho que eu carrego, né? Andressa pergunta: qual a sensação de ser livre novamente? De sentir a leve brisa em seu rosto, de poder caminhar na direção que quiser? Deve ser a melhor sensação de todas. Eu acho que eu só senti esse momento, como você diz, esse momento livre, momento durante a ditadura. Eu quero dizer que eu não sei se vocês só leram a primeira parte do livro, não sei se todos conseguiram ler o final do livro, onde eu relato que durante a ditadura eu fui presa pelos órgãos do DOI-CODE, pela aeronáutica, o processo pela aeronáutica, e eu fui presa e torturada e colocada nos calabouços da ditadura, até conseguir alcançar essa minha liberdade. Eu acho que essa liberdade que você diz, de sentir a brisa no rosto, de poder ver o mar, de sentar na areia e olhar para o mar do infinito, eu acho que eu senti isso, foi no momento que eu fui colocada em liberdade depois da minha prisão durante a ditadura. Daniel pergunta: quais foram as experiências que a senhora adquiriu com esse holocausto? Bom, a experiência que eu acho que eu adquiri foi o seguinte: eu relato praticamente da minha vida, de que não permitir que coisas iguais aconteçam, para que nunca mais ninguém tenha que passar por tudo aquilo que foi o Holocausto. Então, essa foi o meu grande ensinamento. E eu tento passar isso para outras pessoas, eu tento passar isso para outras gerações, tanto pessoas em universidades, escolas públicas, municipais. Eu tenho feito esse trabalho de formiguinha realmente como uma missão, para poder alertar e lutar, mostrando como é importante as pessoas também participarem. Também não adianta só viver e assistir, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que todas as pessoas, de certa maneira, têm que se manifestar, porque as pessoas, querendo ou não querendo, estão envolvidas em qualquer processo. Então, quando a gente luta contra a discriminação, quando a gente luta contra os preconceitos, eu acho que é uma coisa que a gente faz no sentido de estar participando também dessas questões que tanto prejudicam a humanidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Davi pergunta: mas a senhora poderia me responder por que essas pessoas eram cruelmente exterminadas? É uma doutrina, né? A doutrina nazista foi exatamente essa, onde deveria somente sobreviver os arianos, que eram uma raça pura, uma raça forte, e com isso passaram a discriminar as outras raças, as minorias. Então, eu acho que está respondida. Edson pergunta: nenhum outro país se disponibilizou para ajudar os judeus durante a Segunda Guerra? O que a senhora e as pessoas que estavam juntas a ti pensaram na hora em que a notícia se espalhou sobre os boatos da perseguição aos judeus?
Então, 1933, com a ascensão do nazismo, começou-se uma perseguição sistemática a essas minorias e também aos judeus. Eu acho que em 1936, quando foi o momento em que o Hitler achou que seria o momento dele se mostrar ao mundo como um país superior, e ele aproveitou a situação das Olimpíadas, que foram em Berlim, mostrando uma Alemanha superior, com desfiles militares, com desfiles de jovens, os atletas todos muito bem treinados para que eles ganhassem a superioridade, inclusive, disso. Mas aconteceu em 1936 um problema muito sério, que teve um atleta americano que simplesmente ele se destacou e ganhou 36 medalhas de ouro, e ele era negro. Imagine o que isso representou para o Hitler, sabendo que ele tinha perdido, os arianos tinham perdido várias competições, para 36 competições para esse negro americano. Então foi uma coisa que deixou ele mais enfurecido. E durante esse período ele camuflou muito todas essas perseguições aos judeus, os cartazes que tinham e tudo ele deixou. Mas logo em seguida, aí ele entrou com um momento então de raiva, de ódio, onde ele quis acelerar aquela situação. Em 1938, então aconteceu na Alemanha e na Áustria a Noite dos Cristais, chamado de Noite dos Cristais, que era Kristallnacht. Foi o dia em que o Hitler determinou que todas as pessoas podiam saquear as lojas que pertenciam aos judeus, que poderiam apedrejar judeus, que poderiam saquear até suas casas, sem problema nenhum que aconteceria com eles. Então, essa Noite dos Cristais, ela repercutiu do mundo inteiro, mas a questão das leis, da soberania nacional, não permitiu que ninguém fizesse uma intervenção na época. Mas o mundo tomou conhecimento do que estava acontecendo na Alemanha. Então, logicamente, se sabia que todos os países, se a Alemanha entrasse em guerra, e todos os países que seriam dominados pela Alemanha, pelo nazismo, passariam por esse mesmo processo. Então, as pessoas começaram a ficar com medo, muitos tentando fugir, tentando imigrar para outros países. Naquele momento, ainda tinha a possibilidade de se migrar para os países e de aceitar a imigração. Após guerra, é que os países não aceitavam os imigrantes. Foi depois. E foi uma alegria muito grande quando o Brasil abriu as portas para a imigração, e que então meu pai teve possibilidade de vir para cá, para o Brasil, e nós viemos para cá. Maria Eduarda pergunta: como foi que a senhora ou os sobreviventes de sua família reagiram ao saber do fim da guerra? Eu acho que o fim da guerra foi um acontecimento, eu acho que no mundo inteiro, em todos os países, porque foi uma guerra mundial, de todos, direto e indiretamente, as nações estavam envolvidas, e foi um momento de muita alegria, muita paz. Eu era criança, me lembro das pessoas na rua, cantando, as pessoas indo para a rua, todo mundo abraçando uns, abraçando os outros. Me lembro muito bem disso. Eu acho que a única pessoa triste naquela ocasião fui eu. Eu acho que eu senti uma tristeza muito grande quando a guerra terminou, porque eu sabia que esse término da guerra faria com que eu teria que abandonar aqueles meus pais adotivos, que eu já amava tanto, e teria que voltar a viver com os meus pais biológicos nos países que certamente estavam totalmente destruídos, totalmente bombardeados. Porque vocês são jovens, talvez não saibam, a Suíça foi um país neutro e não entrou na guerra. Então a guerra não aconteceu na Suíça. Na Suíça, o tempo que eu estive lá, eram momentos de paz, de muita cautela e muita apreensão, porque vira e mexe passava por cima do território suíço aviões de bombardeio, e nós éramos obrigados a sair correndo, e a gente ir para os abrigos antiaéreos, porque poderia ser aqueles aviões poderiam soltar bombas
sobre a Suíça a qualquer momento, a gente não sabia. Então existe um momento de apreensão, sim, na Suíça, mas a Suíça não teve guerra. E eu pensava só na minha volta, um país totalmente destruído, como seria a minha vida longe desses meus pais adotivos. Por isso, quando a guerra terminou, eu chorei muito, em vez de estar alegre e feliz como o mundo inteiro esteve. E finalizando, Cauã pergunta: quais as memórias mais tristes e mais alegres que guarda daqueles tempos de guerra? Eu acho que os momentos tristes foram verdadeiros, foram muitos. Mas também teve os momentos de paz, momentos de felicidade. Eu não saberia qualificar qual foi o pior momento. Eu acho que eu posso qualificar o que foi o melhor momento. Eu acho, dentro da minha concepção de vida, eu acho que foi no dia que eu consegui a minha cidadania brasileira, no dia que eu consegui a minha naturalização. Eu acho que no momento que eu consegui finalmente ser uma pessoa que tem uma cidadania. Eu acho que esse é um momento emocionante e muito feliz na minha vida. Eu acho que teve vários, como o casamento, nascimento de filhos, de netos, logicamente que a gente passa por tudo isso. Mas eu digo, com relação à situação de uma guerra de um país. Davi Azaf pergunta: Só que essas duas perguntas, que eram muito grandes, Davi, eu acho que eu respondi a partir do momento que eu fui falando um pouco de tudo, as respostas estão aí. Só queria dizer que eu li a sua carta, vi as respostas, mas elas foram sendo respondidas à medida que eu respondi as outras respostas. Eu acho que está satisfeita as suas perguntas. E quero agradecer a todos pelas perguntas enviadas. Eu queria agradecer também, porque até um poema eu recebi, e muitas cartas de carinho, que não foram de perguntas, mas eu li todas. Eu quero dizer que eu li todas, e foi muito gratificante para mim essa oportunidade de ter um convívio mais próximo com vocês todos. E agora eu vou prosseguir com a nossa palestra.